Obrigado pelo convite. Primeiro, agradecer ao Cláudio e a toda a equipe da Zap pelo convite. Eu fico muito feliz em representar aqui o time de Google Cloud e contar um pouquinho sobre o mercado de tecnologia e como a gente tem trabalhado junto com a saúde. Mas como vocês viram, eu não sou um profissional da saúde, né? Eu sou de tecnologia e muito menos tenho a pretensão de compartilhar ou ensinar todos vocês a fazerem uma gestão melhor da saúde pública, né? Mas, em primeiro lugar, queria parabenizar mais uma vez pelo palco. A última vez que eu vi isso, acho que foi no show do YouTube, no 360, um palco circular. Fica difícil da gente mobilizar, mas eu vou fazer o meu melhor, tá? Prometo que eu não tenho tanta experiência quanto o Bono Vox, mas vou tentar engajar todos vocês. No primeiro momento, eu não sei... que eu estou sem um retorno. Se alguém puder me ajudar com o retorno, agradeço. Fica mais difícil sem retorno, né? Deixa eu só... Tá bom. Então, para fazer a abertura, eu queria só compartilhar com vocês isso que eu já comentei. Eu não sou um profissional da saúde, mas a ideia... E a gente teve esse convite do Cláudio, muito tempo atrás, foi num evento que aconteceu dentro do Google, junto com nossos parceiros da Nilo Saúde. E a ideia era... A provocação, na verdade, veio sobre como o mundo da tecnologia, ou como as Big Techs têm interagido com o universo da saúde, né? O que a gente tem desenvolvido, como que a gente tem colaborado e de que maneira a gente enxerga a tecnologia cada vez mais trabalhando com o ecossistema da saúde. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente tem consciência que mais de 70% da população brasileira não tem acesso à saúde suplementar, e como que o mundo da tecnologia pode, de uma maneira ou de outra, auxiliar todas as empresas, os profissionais da saúde, a serem cada vez mais efetivos e combater os problemas conhecidos na indústria, né? Que geralmente estão associados a alta sinistralidade, abuso, fraude, entre outras coisas que todo mundo já conhece. Mas a ideia que eu tenho aqui com vocês é compartilhar um pouquinho sobre como o mundo da tecnologia pode auxiliar e acelerar a dinâmica de cada empresa ou cada situação de negócio que a gente pode encontrar no dia a dia de vocês. Eu vou começar com um vídeo mostrando um pouquinho de uma dinâmica muito conhecida sobre a experiência fragmentada de todo o paciente da saúde e como que ele interage com diversos agentes e como as empresas se correlacionam no universo de autorização, pré-autorização, dentro dessa camada. Eu costumo falar sempre, quando a gente apresenta a tecnologia, de que é tecnologia, não é bruxaria, né? Então, a gente sabe que vídeos de marketing e apresentações de solução, elas tentam simplificar o processo, mas, na verdade, é que a gente sempre tenta encontrar que mecanismos de tecnologia, através de inteligência artificial e muitas outras coisas que estão sendo desenvolvidas, podem, de fato, acelerar e simplificar todo o processo que a gente sabe que é complexo dentro de autorizações e fraudes, e você poder ativar, de fato, o conteúdo desses formulários, porque a gente sabe que existem diversos formatos, documentos e coisas que muitas vezes não são legíveis, né? Então, de que maneira que a gente consegue aplacar a tecnologia para que de maneira eficiente ela consiga simplificar todo o processo de gestão, tá? Então esse foi só um exemplo para a gente começar a nossa conversa e compartilhar um pouquinho com vocês o que é o ponto de vista do Google. Provavelmente todo mundo conhece o Google, mas poucas pessoas talvez estão familiarizadas com qual que é a missão do Google, né? E aí eu queria compartilhar ela com vocês porque é um dado curioso, né? O Google nasceu com a pretensão de coletar e organizar todas as informações do mundo e torná-las universalmente úteis. E, obviamente, a gente tem uma derivação disso para o mercado da saúde, que aí, de maneira segura, dentro de conformidade, a gente trazer protocolos e padrões abertos para garantir que a fluidez do dado ele seja mais facilitado, né? Então, e aí eu faço questão de compartilhar isso com vocês, por quê? Porque a gente sabe que no mundo como um todo já é difícil você coletar e trabalhar com os dados. Na área da saúde é uma dificuldade ainda maior, porque a gente tem diversos prontuários eletrônicos, tem dado de imagem, tem prontuário eletrônico, tem imagens DICOM, a gente tem recibos manuscritos e tem processos manuais. Então, tudo isso aumenta a complexidade de capturar esses dados. Então, pensando sobre o viés da tecnologia, a gente enxerga sempre que ajudar em capturar essas informações e torná-las inteligíveis e torná-las ativas em termos de tecnologia, ela vai acelerar todo o processo de gestão e vai ajudar a automatizar e otimizar todo o processo fragmentado da tecnologia da experiência dos pacientes, tá? Então, esse era o começo que eu queria compartilhar com vocês. A outra coisa é, poucas pessoas têm conhecimento da relação do Google com a indústria da saúde. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa história, né?
O Google Cloud, na verdade, pertence ao Google, que pertence à Alphabet, né? A Alphabet é uma holding que tem várias empresas dentro do seu portfólio de negócios, né? E algumas delas, elas são direcionadas para a área da saúde. Isso acontece porque um dos seus fundadores, desde muito cedo, tem caso de doença rara na família. Então, eles, desde o começo, resolveram fazer um investimento muito grande em pesquisa, em desenvolvimento para a área da saúde, para, de fato, isso poder ser construído e transformado em tecnologias aplicáveis ao dia a dia na área da saúde, tá? Então, aqui, faço questão só de compartilhar algumas poucas empresas. O Fitbit é uma empresa recém-comprada pelo Google, mas a Verily, DeepMind ou a própria Calico são indústrias, são empresas na área da saúde que trabalham com pesquisa e desenvolvimento para a longevidade humana ou parcerias com empresas de mercado para desenvolvimento de soluções específicas, tá? Então, isso acho que é mais como um fator de curiosidade, até para vocês entenderem por que existe tanto foco do Google para o desenvolvimento na área da saúde. Aqui, continuando, que acho que é um tema que a gente é frequentemente questionado, qual é a visão do futuro da saúde sob a perspectiva do Google, né? Então, o Google, como tendo muito acesso à informação e sendo um hub de conexão com muitas empresas, a gente, olhando para o universo da saúde, a gente tem uma visão muito clara de que os sistemas legados ou transacionais, eles não irão deixar de existir. Então, os prontuários, eles são importantes, o PACS é importante, isso vai continuar a existir, isso é necessário. Mas a gente precisa criar um mecanismo de simplificação para conectar, extrair e ativar essas informações. Então, baseado nisso, a gente enxerga que o legado continua existindo, mas a gente precisa fazer uma estandarização, uma padronização desse conteúdo clínico para o que a gente pode chamar aqui no formato FHIR, que é o que a gente aposta mais. E aí, em cima disso, você criar uma camada de interoperabilidade para, de fato, ativar esses dados, construindo inovação em cima de algoritmos de inteligência artificial, tá? É um tema batido, todo mundo fala de AI agora a todo momento, mas o Google já investe nisso há muito tempo. Então, a gente tem diversos exemplos que, inclusive, eu vou compartilhar com vocês hoje sobre essa perspectiva de inteligência artificial aplicada na área da saúde, tá? E aí, de fato, a gente acredita que a inteligência artificial é um microscópio do futuro, né? Vai dar um salto exponencial sobre produtividade, sobre melhoria de atendimento aos nossos pacientes, tá? Falando em inteligência artificial, esse aqui é um ranking interessante de compartilhar com vocês, como a gente já investe há muito tempo, inclusive em pesquisa e desenvolvimento, né? Olhando sobre a perspectiva de inteligência artificial, o Google é setado aqui no ranking como uma empresa que investe mais em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, mais do que Stanford e MIT somados, né? Então, isso é só para compartilhar para vocês de que, de fato, existe quase que uma empresa acadêmica com um investimento muito pesado em cima de pesquisa e desenvolvimento para a área de tecnologia, e parte disso está associado à área da saúde também, tá? E aí eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como que a gente tem aplicado grande parte dessas inteligências artificiais, talvez mais atualmente o tão famoso Generative AI, em parte dos nossos produtos, né? Então, até como curiosidade, o Google é uma empresa super conhecida, mas a gente considera que só 9 produtos que foram desenvolvidos pelo Google deram certo até hoje. Que são os 9 produtos que têm mais de 1 bilhão de usuários ativos todos os meses, né? E essa é uma paranoia que a gente tem dentro de casa. Então, a gente sempre tenta aplicar a inteligência a todos os nossos produtos para gerar mais engajamento. E aí o Gmail é um caso clássico de que muitos de vocês já devem ser usuários, e essa suíte toda de colaboração e produtividade estão recebendo um aporte gigantesco de tecnologias de Generative AI. Esse vídeo está em inglês, mas acho que ele é super fácil de entender, porque é muito mais sobre a dinâmica de um resumo de e-mail, fazer uma ata de reunião. De fato, a gente está na era da inteligência artificial, né? E acho que um dos grandes saltos que ela vai trazer, acho que para todas as indústrias, e não vai ser diferente para a saúde, é a produtividade, né? Então, a gente verá mais alguns casos de uso mais para a área até da saúde. E eu costumo brincar que acho que o maior potencial, ou o maior caso de uso, é que a gente vai dar super poderes aos nossos profissionais da saúde. A gente sabe que foi uma classe que teve uma complexidade na pandemia, sofreu com a questão de burnout, e de que maneira que eu posso tornar esses profissionais mais produtivos, que eles possam ter associado a eles um algoritmo, uma inteligência que vai deixá-los mais produtivos. Então, acho que essa era da inteligência artificial, de uma maneira ou de outra, ela vai trazer esse salto de produtividade, trazendo muita tecnologia para o nosso dia a dia, né? E aí eu queria compartilhar isso um pouquinho com vocês. Aqui, para mostrar um pouquinho, já mergulhando mais na área da saúde, a gente tem uma visão de como trabalhar com a área da saúde sobre diversas perspectivas, tá?
Então a gente costuma trabalhar sobre essa visão de interoperabilidade, gestão de consentimento, anonimização de dados, ou até o medical research, de uma maneira muito específica. E aqui, para vocês terem exemplo, a gente faz soluções para anonimizar dado de imagem. Então a gente sabe que sobre a perspectiva de construção de algoritmos ou sobre a legislação de LGPD, você não pode armazenar ou expor ou correr o risco de expor dados pessoais, né, os famosos PIIs. Então você precisa ter processos muito maduros sobre como você anonimiza essas informações. Então a gente consegue fazer isso tanto com imagens DAI como com dados descritivos em cima de prontuários eletrônicos, e dependendo do tipo de acesso, você vai dar uma restrição maior ou menor para aquele conteúdo que está sendo consumido. Então imagina que aquele funcionário não tem acesso, ele não vai ter nenhuma visualização. Ele pode ter acesso a parcialmente àquela informação, você consegue garantir isso. E sobre duas perspectivas, quando a gente precisa treinar algoritmos, você precisa ter volume de dados, você precisa ter variedade de dados. E você precisa ter esses dados anonimizados. E se você faz a gestão de consentimento, segundo a LGPD, a hora que você não tiver mais o consentimento, você pode reter esses dados desde que eles sejam anonimizados. Então a questão da gestão do consentimento, a questão da anonimização, ela passa a ser cada vez mais relevante. Então, a provocação até que a gente fez com a discussão com o time da Zap é trazer um time de tecnologia, uma Big Tech, para falar num fórum desse, mas qual que é o propósito? É que cada vez mais a gente vê a tecnologia como um meio de transformação de todas as indústrias, né? A gente teve recentemente Hospitalar e eu estava lá num palco, eu comentei que enquanto a gente não tiver uma área relevante de tecnologia dentro de uma feira tão grande como essa, a gente não vai ver de fato isso acontecer numa velocidade grande. E a gente ainda não vê tecnologia sendo enxergada pela área da saúde como um pilar estratégico, né? Então, essa provocação ela justamente vem sobre a gente olhar para o que está sendo feito em tecnologia, independente da indústria, para que todo mundo possa adotar, para que todo mundo possa se beneficiar disso de uma maneira ou de outra, tá? A gente também auxilia no processo de gestão de consentimento, porque a gente sabe que isso é super crítico. Então, lembrando que a proposta aqui, em forma alguma, é criar prontuários ou soluções prontas para o mercado, mas é como é que a gente acelera e simplifica o processo de gestão de dados, de gestão de conteúdo e facilitar para que essas integrações tragam valor de negócio para todas as empresas no final do dia, tá? Aqui eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, isso foi... A gente recebeu de muitos clientes ao redor do mundo uma queixa sobre como eu visualizo de forma 360, seja longitudinal ou de um único paciente, ter uma visão completa do meu paciente. Que a experiência de qualquer prontuário, de qualquer experiência tradicional, você tem que navegar em diversas telas, né? E o Google tem esse know-how de user experience que a gente chama, que é como trazer a simplicidade de usar um aplicativo auto-intuitivo, que você consegue ter uma visualização poderosa, né? Então o Care Studio foi um produto conceito que a gente desenvolveu para justamente trazer o poder Google de visualização e consumo de conteúdo clínico, tá? Esse vídeo não tem áudio, então eu vou descrevê-los ao pouco junto com vocês. Então vocês podem ver que ele tem uma barra aberta de texto. Por que isso? Eu não preciso ser treinado por uma ferramenta, ela tem que ser intuitiva para entender a minha linguagem. Então você imagina que numa busca simples, eu posso escrever uma patologia, um sintoma, o nome de um paciente, e ele vai me trazer uma visão completa numa única página sobre todo o conteúdo clínico e médico daquele paciente. Imagine que nessa mesma tela eu consigo ter sinais vitais, laboratoriais, todo o descritivo e a anamnese que foi feita sobre o histórico desse paciente. E aí lembrando, isso não é magia, é tecnologia naturalmente, mas se eu não fizer um trabalho de organização de todos esses dados anteriormente, eu não consigo ter uma ferramenta como essa trabalhando de forma eficaz, né? Então aqui a gente tem a visualização que ele traz dados descritivos, dados clínicos, médicos, ele traz gráficos com histórico de exames laboratoriais ou sanguíneos. Então aqui é muito mais para a gente ter uma ideia de como é poderosa a ferramenta de inteligência artificial aplicada a uma boa organização de dados, ainda que clínica e na área da saúde, e até você poder correlacionar, porque aqui em um determinado momento acho que ele vai editar HGB, que é a sigla para você ter o histórico de hemoglobina, ele já traz automaticamente um gráfico com o histórico sanguíneo deste paciente. Então você vê que é a simplicidade de você poder ter a busca profunda 360 do paciente sobre todo o histórico clínico dele. Isso não é possível se você não tiver interoperabilidade, não tiver APIs abertas e não tiver uma fluidez do seu dado entre todas as camadas, né? Então aqui é muito mais para vocês entenderem de que
Os nossos clientes têm pedido isso, a gente tem tentado ajudar sobre a nossa perspectiva de experiência do usuário e a qualidade de tecnologia para poder trazer uma experiência diferente para os profissionais da saúde poderem avaliar dados clínicos, tá? Aqui, eu vou compartilhar sobre as nossas pesquisas, e aí a gente falou um pouquinho de Alphabet. Dentro da Alphabet existe uma empresa que chama Google Health, né, que não é nem Google Search, nem Google Cloud, é Google Health, né, e lá tem um monte de médico, pesquisador, tem até um time de brasileiros lá dentro, e a gente vem desenvolvendo também várias soluções e pesquisas para a área médica, né. Então aqui eu vou compartilhar alguns casos com vocês. Esse é um caso super interessante que ocorreu na Índia, né. Então, a gente sabe que para países muito grandes ou para médicos especialistas em regiões remotas é uma grande dificuldade que existe. Aí a telemedicina e a tecnologia acaba ajudando muito nesse aspecto. Mas a retinopatia diabética é uma das maiores causas de cegueira e que pode ser precocemente detectada se tivesse um especialista. Mas a oftalmologia num país extremamente populacional como a Índia é uma dificuldade, né? Então o Google desenvolveu esse algoritmo de inteligência artificial que com a fotografia do fundo de retina a gente conseguia detectar isso com uma grande agilidade e facilidade, né? E o mais curioso é que quando você começa a capturar essas informações e olhar em mais detalhes, perceberam que com uma imagem de fundo de retina você não detecta só a retinopatia diabética, mas você também tem capacidade de detectar o sexo biológico, a cistolina, hemoglobina e uma série de outras variáveis que estão dentro da mesma imagem. Então você percebe o quão rico é uma imagem que antes era considerado como um dado não estruturado, muitas vezes descartado, ou que você simplesmente ignorava. Então, aqui é mais um exemplo para vocês entenderem como é o potencial que tem a tecnologia de poder trazer essa qualidade ou essa nova barreira que acaba sendo quebrada nesse universo, tá? Um outro caso super interessante é o que a gente chama aqui de Mammo Reader. Mammo Reader é uma solução que a gente desenvolveu para ajudar a fazer esse processo de duplo teste cego entre algoritmo e um médico, obviamente, para conseguir ter mais acuracidade, para aumentar a prioridade na questão do laudo. E você pode fazer a instalação desse algoritmo dentro da própria máquina, do device médico, né? Então, isso a gente sabe que para muitos radiologistas ou médicos, você fazer laudos sequenciais ou em grandes volumes exige demais do seu olho, né? Você fica cansado, você fica viciado e muitas vezes exige um cuidado muito maior para você não correr o risco de se equivocar ou de não detectar alguma lesão com milímetros dentro de uma imagem, né? E o algoritmo, ele naturalmente trabalha num viés matemático, ele é muito mais eficiente para fazer isso. E na hora que a gente faz a combinação de algoritmo mais o ser humano, um profissional da saúde, a gente teve um impacto muito maior em cima dessa perspectiva. E geralmente isso acontece com treinamento de algoritmos com volume de dados massivo e muito complexo, né? Então aqui, até para vocês terem uma ideia, de toda vez que a gente constrói um algoritmo, a gente tem que fazer essa coleta de um volume gigantesco de dados, ele tem que ter variedade, ele tem que ser anonimizado, mas toda vez que você vai criar um novo algoritmo, aí vem a pergunta, eu vou ter que fazer tudo isso de novo? Então uma das coisas que a gente tem desenvolvido, e isso é aberto e até publicado de forma open source, são bibliotecas que simplificam o processo de retreinamento de algoritmos, né? Então aqui é uma forma que você pode transferir o aprendizado de uma máquina para uma outra necessidade. Então, vou dar um exemplo clássico de você ter um algoritmo que foi treinado para pneumonia e você querer que ele auxilie no processo de detecção de uma COVID quando o processo de PCR estava demorando muito tempo. Então você consegue transferir o treinamento para um foco para que ele tenha um novo objetivo de identificação. E isso é feito de uma maneira muito mais rápida, com exemplos em imagens muito menores. Então, um treinamento que poderia precisar de 10, 100 mil imagens, a gente com um pouco volume de 100, 200 imagens já consegue fazer esse retreinamento e trazer uma perspectiva diferente para você usar essa solução de imagem para qualquer outro tipo de cenário, tá? Então, isso também, mais um exemplo para vocês terem consciência. E uma outra área de investimento muito grande que a gente tem visto do próprio Google e do mercado é sobre patologia digital. A gente sabe que patologia digital é uma área que vem se desenvolvendo muito e da mesma situação que a gente não tem especialistas disponíveis no mercado, imagine patologista e para laudar remoto, fica cada vez mais difícil. O que a gente desenvolveu dentro de casa foi uma solução que basicamente um software para fazer laudo remoto e nessa mesma solução a gente conseguiu fazer a construção de algoritmos para poder auxiliar o laudo desses patologistas, né?
Então, desde situações mais simples, onde eu detecto se uma imagem está embaçada ou não, mas também carregar algoritmos de mercado para poder simplificar e facilitar o trabalho do meu patologista. Aqui a gente tem um exemplo de um paper que a gente divulgou na Nature sobre a detecção do câncer de próstata. E aqui acho que tem um videozinho, bom, vai tocar. Esse vídeo ele mostra, é uma demonstração simples, e aqui acho que vocês não precisam ver em detalhes, mas é como que você consegue dar um zoom de até 40x com essa patologia digital acontecendo. E dentro dessa imagem você consegue fazer a seleção de um espaço específico da lâmina para, por inteligência artificial, ele buscar por similaridade se aquela região específica oferece algum risco, se ele tem alguma similaridade de patologia maligna, benigna ou coisa similar, tá? Então aqui é para vocês entenderem como que a tecnologia de fato pode dar superpoderes a patologistas e trazer uma nova forma de laudar. Então a gente sabe que laudar em cima de patologia, isso pode levar muito tempo, e a ideia é que a gente poder colaborar e conseguir, de fato, destravar uma série de outras coisas que vêm a reboque disso. Esse é um projeto que a gente fez junto com a Mayo Clinic nos Estados Unidos, e já tem outras empresas na América Latina e dos Estados Unidos também utilizando isso com tecnologia do Google, tá, gente? Outras coisas para vocês saberem, né? Esse daqui também teve uma atualização recente, né? A gente desenvolveu um algoritmo para auxílio de detecção de lesão cutânea. Então, você imagina que cada vez mais os devices, os wearables, ou as câmeras de celular, eles vão ser utilizados para auxiliar o diagnóstico médico, auxiliar a triagem ou até mesmo a monitoração remota. Então, a gente sabe que os devices médicos eles são super relevantes e importantes, mas eles também têm seu preço e às vezes eles não são acessíveis para todos os cenários. Então, a gente enxerga que tanto software quanto inteligência artificial tem baixado bastante a barreira de entrada para ajudar nesse diagnóstico, nessa monitoração remota. Então, isso está longe de ser um diagnóstico, mas de uma maneira ou de outra auxilia a triagem de você tirar foto com a câmera de um celular, ele ia te ajudar a fazer a triagem para saber se aquilo de fato oferece uma lesão mais grave ou não. A novidade disso é que isso nasceu como um projeto piloto dentro do Google, e a gente anunciou, acho que a semana passada ou retrasada, de que o Google Lens, que é aquela funcionalidade que você faz pesquisa por imagem, já embutiu esse software lá dentro. Então, hoje, qualquer um que pegar o Google Lens, apontar para o seu braço, tirar a foto de uma pinta, ele vai fazer essa triagem muito similar ao que vocês estão vendo aqui. Vai dar um indicativo e vai te recomendar a busca por um dermatologista ou qualquer tipo de tratamento similar, tá? Então, essa é uma das novidades que acho que também vale a pena compartilhar com vocês. Além de o Google Health, né? Google Health e Google Fit, na verdade, são duas versões, um para Android e um para iPhone, que é o famoso software ou app que monitora passos, monitora o sono, monitora um monte de outras coisas. Então, aqui a gente também implementou um algoritmo que ajuda a fazer a coleta de sinais vitais, né? Então, você abre a câmera frontal do celular, ele consegue monitorar a questão do seu movimento peitoral e ver a micropigmentação do seu rosto, obviamente com filtros da câmera e inteligência artificial ele consegue ter essa coleta. Muitas vezes isso pode ser usado para coleta de sinal vital para quando você está fazendo a abertura de um seguro, ou isso pode ser usado para monitorar até a taxa de respiração. A gente tem um outro algoritmo que você põe o dedo atrás do flash da câmera e ele faz alguns tiros de flash, né? E ele consegue capturar o retorno disso para medir a pressão sanguínea também. Então, são tecnologias já conhecidas que estão na mão de toda a população brasileira e que já podem ser utilizadas de uma forma ou de outra para auxiliar nesse processo de gestão. Obviamente aqui não é a gestão de saúde populacional, a gente não tem a pretensão de fazer o trabalho que vocês já fazem muito bem, mas é auxiliar com tecnologia para que isso tudo possa ser mais rápido, de fácil adesão, tá? E aqui eu trouxe um outro videozinho para compartilhar com vocês um pouquinho de como a gente trabalha com esse universo de imagem. A gente sabe que imagem corresponde grande parte do conteúdo médico, e aí ele também tem uma dificuldade muito grande de lidar, porque eu tenho que fazer a retenção de quantos anos dessa imagem, dependendo do tipo de imagem, ele é extremamente pesado. O que eu faço com esses dados? Eu consigo criar algoritmos, eu consigo extrair informação, esses metadados eles me oferecem alguma coisa diferente do tradicional. Então aqui eu queria compartilhar com vocês um pouco também como a gente cria um pipeline aqui, uma esteira de trabalho com essas imagens para de fato a gente poder não só
fazer um exame, guardar a imagem ou excluí-la, mas sim conseguir extrair valor em cima disso tudo, tá? Mais uma vez, acho que a ideia de compartilhar com vocês essas soluções, na verdade, acho que muito menos pela venda, mas pelo conhecimento do que está sendo desenvolvido no mercado por nós ou por todas as outras Big Techs, sobre o que vocês poderiam ter de oportunidade para trabalhar com tudo isso, né? Então, acho que é entender que, de fato, a gente não tem só uma imagem que está sendo armazenada, mas eu consigo trabalhar com esse conteúdo de uma maneira muito mais inteligente, tá? Isso que a gente mostrou aqui é mais uma suíte de muitas que a gente tem tem para claims, tem para imagem, tem para prontuários eletrônicos, mas o objetivo como eu comentei, é vocês entenderem que a plataforma de tecnologia ela é um meio para alavancar e acelerar todo esse processo, né? E aí a provocação que eu faço é quantos de vocês estão olhando sempre para o mesmo ecossistema das grandes empresas de saúde que sempre ofereceram um device médico e sistemas, ou estão olhando para o mundo de tecnologia que de fato pode transformar ou de fato levar isso para um outro patamar de utilização no nosso dia a dia, tá? E aí a grande diferença é que as plataformas tecnológicas não oferecem soluções prontas. Elas oferecem aceleradores, né? E os aceleradores justamente para a gente poder atuar em qualquer segmento, em qualquer necessidade, porque todo mundo tem a sua particularidade interna. Eu preciso conectar com o sistema A, sistema B, e a ideia aqui é a gente poder conectar com todos eles e ajudar, independente do cenário de uso, tá bom? Outra coisa que a gente tem visto de maneira muito intensa são os wearables, então a gente também tem soluções para conectar com todos eles. E aí, simplificando gestão de consentimento, pegar os dados em sensores e já colocar em formato de prontuário eletrônico. O que é Fitbit, que gera a tecnologia do Google, já está meio que nativamente integrado, mas a gente também tem uma plataforma aberta que está vinculada ao Android, que a gente chama de Health Connect, que ele já está conectado com mais de 100 aplicativos e devices de mercado, né? Então, pensa que ele faz justamente esse agrupamento de conteúdo de todos os wearables e coloca numa única base. Isso fica já em formato Fire para você conseguir de maneira simplificada conectar no seu prontuário, né? Então isso partiu de uma iniciativa que o Google fez com a Organização Mundial da Saúde. A gente sabe que a interoperabilidade é um problema mundial, ele não é um problema local. E aí, ao mesmo tempo que desenvolvedor de software ou de aplicativo, eles não têm o conhecimento do que é Fire, eles não sabem o que é SnowMed, o que é Loink. Então eles também tão pouco estavam preocupados em estruturar e organizar as informações de qualquer aplicativo de saúde neste formato. Então o Google acabou desenvolvendo um SDK para que qualquer desenvolvedor de aplicativo em Android simplifique o desenvolvimento dos seus aplicativos. Então ao usar o nosso SDK, você já está utilizando os padrões de Fire para que você tenha essa facilidade em depois interoperar essa informação e ela possa fluir sobre todo o ecossistema, tá? Então essas são algumas das iniciativas que até de forma gratuita a gente tenta ajudar e criar essa ponte para que todo mundo consiga acessar essa informação. Todo mundo tem que ter acesso à informação médica, informação clínica, de maneira responsável, obviamente, para que a gente possa, de fato, combater de maneira eficiente toda a questão da falta da informação, né? E aí aqui eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre a famosa Generative AI, né? Então a gente está falando muito dos modelos de LLM, e aqui mais para vocês conhecerem de que o Google é pioneiro na área de inteligência artificial, e a gente vem trabalhando com isso há muito tempo, né? Então, em 2017 foi, na verdade, o algoritmo Transformers que foi responsável pelo que hoje a gente conhece como ChatGPT ou o Bard, que foi desenvolvido pelo Google. E a gente tem investido de maneira muito agressiva sobre como isso pode, de maneira responsável e segura, dar acesso a todas as empresas para tudo isso, tá? Então, esse daqui é um pouco da história que a gente tem com inteligência artificial e a demonstração que a gente já tem mais de 7.000 publicações nessa área, para que não seja uma novidade. Obviamente, a gente tem que ser responsável para tudo que tem algum risco a oferecer, mas tudo que envolve inteligência artificial hoje em dia é super novidade, né? E dentro de Generative AI, a gente tem esse processo tradicional de como eu consigo digerir esse volume gigantesco de informação e trabalhar com ele de maneira eficiente para o meu dia a dia. A gente tem visto casos muito emblemáticos para auxílio no atendimento, um caso muito vívido sobre como que eu tenho um Google interno para fazer buscas eficientes sobre todo o meu conteúdo clínico, os meus desfechos clínicos, para poder ajudar os meus profissionais da saúde no dia a dia, e outras maneiras de fazer atendimento por voz ou por vídeo, mas os casos de uso eles são diversos. O que a gente precisa se preocupar sempre eu estou
simplesmente experimentando porque isso é uma novidade ou eu de fato estou aplicando algo que vai impactar o meu negócio no final do dia. Tá? Então isso eu acho que é super relevante. E aí eu queria compartilhar com vocês que dentro desse universo de... Vamos ver se vai passar. Foi. O MedPalm foi um algoritmo que nós desenvolvemos, que é um LLM, uma Generative AI, especializada. Né? Então, a gente acredita muito que essa primeira onda vão trazer algoritmos especializados por área de atuação. E o MedPalm foi um que a gente desenvolveu para a área médica. Então, você imagina que o Google pegou todo o seu know-how de inteligência artificial e Generative AI, pediu para fazer uma varredura em todas as referências bibliográficas e pesquisas clínicas que existem no mercado, já com uma curadoria e dando peso para aquilo que é mais atual, aquilo que é mais recente, e colocou esse algoritmo à prova, né? Então essa já é a segunda versão. A segunda versão conseguiu ter uma aprovação na prova de medicina dos Estados Unidos com 85% de acuracidade. Então é uma nota muito alta, você precisa de 60% para passar. E ele foi muito eficiente sobre essa perspectiva, porque você entregou conteúdo de qualidade, você entregou conteúdo que já tinha uma curadoria. Então a preocupação sobre que tipo de informação esse algoritmo vai ser usado para treinar, ele é extremamente relevante. A preocupação de você estar usando informações internas ou informações externas, ele é super relevante. Mas acho que o mais importante aqui, que é legal vocês saberem, é que já tem desenvolvimento, já tem soluções e já está sendo trabalhado no mercado algoritmos como o MedPalm 2, e para quem tiver dúvida, acho que vocês podem pesquisar depois, a gente já está trabalhando com alguns parceiros locais e regionais para poderem desenvolver isso. Não sei se tão cedo a gente vai ter isso em português, porque a referência de conteúdo clínico, médico de qualidade é sempre no idioma inglês, então quando a gente treina, ele obviamente fica associado a esse idioma, mas naturalmente em um momento ou em outro isso vai ser tropicalizado. Mas isso não inviabiliza que você não possa fazer o seu próprio algoritmo. Então você imagina que todas as empresas ou todas as associações já têm a sua base de conhecimento. Imagina que você coloca lá uma base que tem todos os seus PDFs, ou você conecta no seu prontuário todos os desfechos clínicos e fala, aprenda com tudo isso. E agora gere uma interface de comunicação com o meu profissional da saúde para que ele possa perguntar qual seria o melhor diagnóstico, qual seria a melhor medicação, qual seria a melhor conduta, o protocolo que eu deveria seguir baseado nisso. Isso é como a tecnologia pode fazer de algo muito rápido e melhor do que o ser humano, porque um ser humano não consegue armazenar um volume tão grande de informação. E um algoritmo já tem uma efetividade muito maior de fazer isso. Tá? Então isso acho que também é um caso super relevante. E aqui acho que uma das últimas explicações sobre a parte de inteligência artificial, que eu acho que é um tema super relevante e o Google é bem preocupado com isso, sobre a responsabilidade, sobre como a gente explica tudo isso. Uma das exigências da LGPD também é, para toda classificação, identificação de um algoritmo, você precisa dizer aonde aquilo foi representado. Então pensa que numa imagem que eu vi de raio-x de tórax, eu vou dizer se aquela pessoa tem ou não tem pneumonia, eu preciso dizer exatamente aonde dentro da imagem aquilo foi identificado. Tá? Isso é o que a gente chama de explainable AI, né? Nesse termo mais técnico. E isso a gente representa pintando os pixels de uma imagem, porque se o médico só tiver a classificação tem ou não tem, ele não pode dizer se ele concorda ou discorda com aquele laudo, com aquela indicação. Então, a hora que você mostra um mapa de calor, determinando que o pixel no canto superior direito tem ali uma mancha, aquilo pode representar alguma coisa, você auxilia o seu médico e você está em compliance com todas as questões regulatórias e, de fato, traz isso para uso massivo, né? Então, a gente também já embute esse tipo de solução ou de compliance para poder garantir que todo mundo esteja dentro das regras exigidas para o mercado. Então, eu quis aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre a nossa área de desenvolvimento, as nossas pesquisas e tudo que a Alphabet, Google ou outras áreas têm desenvolvido de soluções para que todos vocês tenham uma visão mais ampla de como vocês poderiam explorar isso no dia a dia de vocês ou até no futuro para casos de usos que possam aparecer, tá? E aí, para fechar, eu queria compartilhar alguns casos, né? Eu escolhi um caso global nosso, que é a Mayo Clinic. Mayo Clinic acho que é uma empresa emblemática, todo mundo conhece. A gente tem uma parceria de longo período com eles, é uma parceria de 10 anos, onde a gente está desenvolvendo uma série de algoritmos para ajudá-los nesse processo, que eles são largamente conhecidos de segunda opinião, né? Então, a gente tem auxiliado eles em todo o processo de modernização de tecnologia, construção de uma fábrica de inteligência artificial, tá? Um outro parceiro local muito relevante também
é a Sul América, acho que um parceiro de peso. A gente fez ali um processo de auxílio na construção de uma plataforma de data lake, plataforma de interoperabilidade e intercomunicação do prontuário clínico de forma padronizada e aberta, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, mas mais para vocês saberem. E também um caso de uma health tech, uma startup na área da saúde, que é o Portal Telemedicina. Eles são parceiros do Google já há longos períodos e já fazem ali tanto a telemedicina, mas também o auxílio de telediagnóstico com priorização na fila de laudos, usando tecnologia, muitas dessas que a gente já compartilhou com vocês aqui hoje, tá? E com isso eu queria fechar minha apresentação, agradecer mais uma vez a oportunidade da ZAP de estar aqui fazendo a abertura de um evento tão bonito, esse palco 360 que foi uma experiência única e primária para mim. E eu fico por mais algum tempo, se alguém quiser conversar, bater um papo, eu convido vocês a tomar um café, a fazer um network, que eu acho que é uma das partes mais ricas que a gente tem num evento como esse. E acho que fica a provocação, né, para a gente tentar olhar um pouco mais para a tecnologia e não só para o ecossistema da saúde, como sempre vem sendo trabalhado. E acho de maneira muito eficiente, mas o que mais a gente pode trazer de tempero para essa salada, né? Como é que a gente pode criar e ter soluções mais criativas dentro desse ecossistema. E aí, com isso, vou fechar aqui, deixando mais 3 minutinhos e meio para o pessoal do evento ter de gordura, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez. Espero que vocês aproveitem o evento. Tchau, tchau.